Então, galera, nós temos aí o site 123 Importados, né? Que eu chamo de 123 Enganado, 123 Revoltado, né? Algumas coisas que não dá para entender, né? Como que esses caras conseguem fazer tanta gente, de passar tanta gente para trás? Você vê uma televisão que custa R$ 2.000 sendo vendida a R$ 900, é uma oferta muito boa, né? Que as pessoas precisam ficar desconfiadas. Se eu não me engano, algumas dessas empresas ainda conseguem fazer comerciais na TV. Eu acho que as emissoras de televisão, elas tinham que ter uma responsabilidade sobre o conteúdo que é apresentado como propaganda, né? Aí você se pergunta como que as pessoas conseguem fazer um site, captar esse dinheiro, sabendo que a justiça vai caçar de alguma forma a conta dessa pessoa, vai fazer o espólio, a penhora online, né? Que é quando os juízes pedem um documento e com esse documento você vai no Banco do Brasil e eles tiram o dinheiro direto da conta. O gerente do banco é obrigado a tirar o dinheiro direto da conta desse empresário. Então, por que que eles fazem isso? É porque muitas vezes você não entende como que funciona a questão do dinheiro. O que que é um dinheiro rápido investido em um mês, né? Jogado em uma conta que já tem muito dinheiro. O que que é um dinheiro que você pega rápido, que você investe em bitcoins ou faz um investimento rápido e ganha-se muito dinheiro. Sem contar que muita gente não sabe como correr atrás. Você percebe que os maiores alvos de empresas de marketing são os idosos, né? Porque muitas vezes o idoso não sabe resolver os problemas ou não tem ninguém com paciência para resolver os problemas dessas pessoas. Então é tudo calculado, friamente calculado, é tudo estudado, né? Tudo é estudado. As pessoas elas dissimulam na conversa, né? A pessoa quando vai te enganar te dissimula, se mostra uma pessoa de bem, né? E às vezes até pode ser que tenham pessoas que fazem teatros com certas atitudes simplesmente para deixar uma boa impressão de que ela é uma pessoa de bem, né? É tipo a pessoa que vai e te pede um dinheiro emprestado, pô, me empresta R$ 50, aí você empresta, a pessoa vem, te paga e ainda te dá mais R$ 10. Opa, você ganhou 50 e ganhou mais R$ 10. Aí a pessoa, pô, me empresta R$ 100, e você, pô, empresta R$ 100, a pessoa vem e te paga com 150. Pô, a pessoa me paga direito. Essa é a impressão que você tem, até o dia que ela pede 1.000 e vai embora e nunca mais te paga. Porque você ficou com aquela impressão de que aquela pessoa era uma pessoa correta. Só que esse tipo de coisa, de você saber sobre a honestidade das pessoas, isso demora tempo, isso tem que ter convivência, isso não é de um dia para o outro, né? O ser humano age muito, estuda muito o psicológico do outro para poder armar alguma coisa, eles vão ganhando experiência. E, e não pense que as emissoras de televisão, elas também não fazem esse tipo de coisa. Às vezes eu fico pensando se não tem emissoras que ainda pagam por essas pessoas, tipo esses sites que enganam os outros, somente para eles venderem a reportagem, venderem jornais. Eu fico imaginando porque é tipo assim, o cara vê o que que pode pegar para mim na lei. É tipo isso, cara. Quando o cara vai fazer uma parada errada, ele quer saber como é que tá a lei hoje. Que tipo de situação que pode pegar para mim, né? Como eu posso solucionar isso sem me prejudicar, sem ser preso? O que que eu tenho que pagar, né? Quanto de multa eu vou pagar? E às vezes o crime acaba compensando por conta dessa lei fajuta que nós temos hoje, né? Nós temos muita gente com foro privilegiado. Nós temos na política aí foro privilegiado já é um ato desonesto porque impede de uma pessoa ser exposta, né? A cadeia ser diferente para o cara que é universitário. Aí, às vezes eu fico pensando, pô, se o cara é universitário, ele mesmo que nunca deveria estar na cadeia, né? Porque
é uma pessoa que estudou, uma pessoa que... Acho que quanto mais conhecimento que você tem, mais respeito às leis, respeito às pessoas você tem que ter, né? Você tem um nível de conhecimento e esse conhecimento tem que ser convertido em ações. Mas não, se tornam protegidos. Eu acho que tem gente que faz a faculdade ou até paga para alguém fazer por ela algumas provas, sei lá como é que treta eles têm, simplesmente para poder fazer coisas erradas e ter uma maneira de se safar, né? Eu sempre digo que eu passei a observar o nosso país, eu sempre falo isso nos meus vídeos, as pessoas, a política, os poderosos, eles testam a maneira de como o povo brasileiro reage às coisas, né? Eles estudam o psicológico do povo brasileiro. Se você tem um povo, né, que ainda acredita em conto do vigário, ainda acredita em falsos pastores, principalmente coisas ligadas à fé, eles observam uma massa de manobra muito fácil de ser manobrada, né? Eles observam pessoas muito fáceis de ser enganadas, porque tem pessoas que estão totalmente cegas quanto à religião. Ou seja, se ela carrega uma Bíblia debaixo do braço, ela não consegue enxergar pilantragem em muitos líderes espirituais, é uma pessoa fácil de ganhar voto, é uma pessoa fácil de convencer, é uma pessoa fácil de manipular. Por isso que você tem tanta idiotice, né? Nós temos agora aí o presidente da República se dizendo o cara que vai inaugurar aí a transposição do Rio São Francisco, né? E inclusive até tive um desentendimento com uma pessoa. Foi o Lula? Sim, foi o Lula. Mas esqueceram do Ciro Gomes, né? Esqueceram que foi o Ciro Gomes que desengavetou tudo aquilo, que ajudou como ministro ali. E então o povo brasileiro, ele não consegue dar honra a outro que não seja o seu político de estimação. Entende? Ele não consegue, ele não respeita o diploma, não respeita a integridade do outro político, né? É isso que eu acho um absurdo. Eu sou capaz de dizer que o Lula teve as coisas boas, fez coisas boas. As coisas boas que o Bolsonaro fez até agora eu não vi muita coisa. Teve algumas coisinhas, sim, mas que não são comparado a tudo que se foi feito, não tem muita lógica. Então a integridade em você falar de uma situação, mesmo que você não goste do político, é um assunto. Aqui é um assunto, estamos conversando uma coisa. Nessa determinada coisa, o cara foi bem. Ele pode ter ido mal em todas as outras coisas, mas nessa determinada coisa ele foi bem. E as pessoas não conseguem conversar isso. Toda vez que você vai falar, não, o Lula fez a exposição do Rio São Francisco, não, o cara é ladrão. Tipo assim, eles não conseguem discernir uma coisa da outra. É muito bagunçado. Sim, se o cara tem processo, se o cara tem... eu sei que tem políticos aí que vocês não cobram, que tem muito mais pilantragem, né? Eles não conseguem, mas não conseguem focar num assunto. Não, o assunto que nós estamos falando é isso aqui, não o restante. O restante cabe à justiça resolver. Nós estamos falando desse assunto aqui, quem está com a razão, tá? Agora, quando o cara faz muita cagada, já não importa muito o que tá com razão, quem não tá, né? Você pega o que o cara fez durante o seu mandato político e você vê um monte de coisa boa. Isso não vai determinar que essas coisas boas somadas não vão ser diminuídas do que o cara também fez de errado, né? Isso em todo ramo, eu sempre falo isso também. É como hoje em dia, a igreja tal faz muitas obras. Eu não posso falar da igreja tal porque ela faz muitas obras. Ou seja, fazer coisas boas me dá o direito, então, de explorar a fé das pessoas. É isso que não dá para entender. Você fazer coisas boas não te dá o direito de explorar a fé. Não te dá o direito de roubar, não te dá o direito de enganar, não te dá o direito de pregar uma mentira, de pregar uma teologia falsa. Então fazer coisas boas, qualquer outra religião faz. Tem religiões que fazem coisas boas melhor e não tá ensinando uma religião verdadeira.
Apesar que para aquelas pessoas que seguem tal religião, aquilo é tão verdadeiro quanto o que o cristão acredita em referente à Bíblia, né? Então, aquela é a verdade daquela pessoa e deve ser respeitada. No nosso país tem essa questão de não respeitar. E você vê que é tão bagunçado que não se consegue respeitar nada, né? O cara é homossexual e a pessoa se acha o direito de não respeitar. Esses dias aí mostrou, esse eu estava vendo no Face, o cara mostrou lá, na minha época de escola, a gente brigava, a briga era assim, agora quando sai da escola, como é que é? Aí tinha dois, dois garotos homossexuais, se declarando pro outro com presente, como se fosse um casal hétero. E as pessoas mexem com esse tipo de coisa, ou seja, a vida dos outros a vida dos outros incomoda a vida dela, sabe? A homossexualidade do outro já incomoda ela. Ué, mas a gente não vive no mesmo é, é, país, as pessoas não pagam os mesmos impostos, né? As pessoas não nasceram da mesma maneira, por que não pode ser respeitadas? Você discordar de uma pessoa não te dá o direito de respeitar essa pessoa. Então, quando faz esse tipo de postagem, você vê logo de cara um certo preconceito, entende? E às vezes a pessoa só fala muito de racismo, de outro tipo de preconceito, mas desse preconceito, às vezes a pessoa não se identifica. Não, eu não sou preconceituosa, ela não se identifica. Porque ela quer que o mundo seja da forma que ela planejou. Só que parece que Deus está mostrando, o mundo não é feito da forma que o homem planejou. Você está num mundo onde tem vários tipos de pessoas, vários tipos de pensamento. Ele não é um mundo planejado conforme você quer. Você vai ter divergências sempre. Você vai ficar chateado com certas coisas sempre, né? Você vai discordar sempre, porque não é o mundo não é seu. O mundo é de todos, né? E muitas pessoas que tacam pedra fazem coisas até pior por debaixo dos bastidores, ou já fez coisas pior do que ser um homossexual quando se considera isso pior, né? É muito estranho, cara. Aí nós vemos aqui a Rede Record, né? As emissoras, canais abertos, é uma perda de tempo absurda. São os programas assim, tão chatos que eu acho que se pudesse eu cancelava esses canais da minha TV, porque eu não vejo esses canais. Estão ocupando espaço, tem chip de computador ocupando muito espaço ali dentro da TV. Então você tem ali o da Patrulha do Consumidor, né? Esse cara que aparece de vez em quando, né? E tem um motivo para essa apresentação, Celso Russomano. As emissoras de televisão, elas lançam os seus candidatos a política. Então bota o cara num programa, tipo, fazendo uma coisa boa, né? Pega um texto, um assunto polêmico, né? Às vezes eu fico revoltado que ele tenta resolver as coisas, tipo assim, eu sou um empresário, aí você vai lá, leva um carro para mim consertar, aí eu vou, não conserto teu carro, fico com o teu dinheiro. Aí olha a resolução do Celso Russomano. Não, eu dou o dinheiro que eu fiquei segurando, né? Eu te devolvo o dinheiro e resolvo o problema. Aí os caras fazem uma resistência por isso, cara. Isso é um absurdo. Aí, tipo assim, se eu peguei o teu dinheiro, eu te devo muito mais do que eu peguei. Na justiça eu tenho que pagar danos morais, eu tenho que pagar um monte de coisa, um monte de multa, né? Mas os caras não conseguem nem resolver dando o dinheiro que ele pegou. E o Celso Russomano, ele cobra, ele tipo assim, ele quer que tudo seja bom para as duas partes. Mas não é bom para as duas partes, porque aquela pessoa já se apurrinhou, a pessoa que perdeu o dinheiro já está um tempão sem o dinheiro, teve que expor a sua cara na televisão, teve que fazer o escarcéu para poder receber o dinheiro e não vai vir com juros, não vai vir com nada. Então não é bom para as duas partes. Mas na conduta dele, não tem danos morais, é só resolver ali o problema, né? Tem gente que já está tão de saco cheio que realmente só quer resolver aquilo.
Se ela pudesse pegar o dinheirinho dela, que ela foi ludibriada, e ir embora, ela ficava satisfeita. Mas eu acho isso injusto, porque na justiça, né, se a justiça viesse e se instaurasse ali, ia ganhar muito mais. É. Aí você vê a emissora lança o Celso Russomano ali, né? Aos pouquinhos ele consegue uma notoriedade. Então, quando ele é candidato a algum cargo político, ele consegue entrar, né? E pegaram umas falcatruas dele ali relacionada a assessores, né? Salário de assessores há um tempo atrás, mas já não falam mais disso, né? E você tem esse tipo de coisa, pessoas que se colocam na televisão como ajudando o povo, e o povo vai lá e vota nesse tipo de pessoa. Gente, onde vocês estão com a cabeça? Vocês estão sendo manipulados. Vocês estão sendo manipulados pela mídia, simplesmente. Vote um candidato do povo, mistura aquilo lá em Brasília, cara. Vamos colocar trabalhador lá dentro. Chega desse povo que se apresenta na televisão. Porque se o cara tá na televisão, já tá tudo planejado, cara. Chega disso, chega disso. Você tem um montão de youtubers aí, um montão de gente na internet do bem, cara. Vote nessas pessoas. Pega essas pessoas, essa galera aí que você vê aí fazendo trabalhos, e vote nesse tipo de pessoa. Bota esses caras lá dentro. Bota o Nando Moura lá dentro, se ele quiser. Bota sabe, uma galera que você vai ver que não vai arredar o pé, não vai manchar o seu nome. E a voz do povo é a voz de Deus. O povo se abaixa muito, o povo brasileiro se abaixa muito e está constantemente mostrando fiofó. Se abaixa muito para esse tipo de coisa. A gente já era para estar pedindo crime hediondo para corruptos, para corrupção, fim do foro privilegiado. A gente já era para estar indo nas ruas por isso, gente. Não existe democracia aqui, não. Sabe? Hoje em dia, cara, não existe uma lei realmente forte de combate. Eu falei errado, democracia não era isso que eu queria dizer. Não existe leis de combate à corrupção forte, não existe. Não existe no nosso país, não existe. É tudo enganação. É tudo enganação. Se você chegar um dia que a Polícia Federal bate na casa de alguém ali na Barra, na Zona Sul, Barra, Leblon, Barra não é Zona Sul, mas é um bairro nobre, Leblon, esses bairros assim, o que sai de carro desses condomínios de luxo fugindo, não tá. Só você observar. A Polícia Federal bate no condomínio, sai um monte de gente fugindo. Porque tem um montão de gente aí que tira mó onda com a tua cara. Tira mó onda de patrão e a empresa deve milhões pro governo. Milhões, que é dinheiro público e é nosso dinheiro, tá? Um montão de gente metida em corrupção, e esses caras são pegos, daqui a pouco some, desaparece, você nem vê mais falar, né? Ninguém mais noticia, ninguém vai atrás, e acaba em pizza. E acaba em pizza. Então a única coisa que pode se fazer é o povo exigir melhores candidatos. Se você vê hoje em dia aí, entra um ministro, sai um ministro. Vou falar do governo atual, o governo Bolsonaro. Aí bota o ministro, quando vai ver o histórico do cara, o cara tem treta. Tem, o outro aí diz não tem doutorado, tá igual o diploma celestial da Damares, né? São pessoas com tretas. O próprio eleitor dele tinha que chegar e falar, não, negativo, cara. Esse cara aqui tem tretas, então esse aqui não. Se a gente não começar a selecionar, a gente não é patriota mais. Não tem patriotismo. Se eu boto qualquer um para administrar um cargo importante, se eu permito, né? Ó, a palavra mito aí. Se eu permito que o mito coloque qualquer pessoa. Ah, mas o cara sabe do assunto. Ele sabe, mas ele não merece aquele cargo. Eu tenho certeza que tem gente melhor, né? Que não se sujou, que tem às vezes um currículo muito melhor, porque muitos desses caras têm currículo falsificado e comprado, entende? E o cara fala que tem um currículo igual o governador Witzel falou que tinha formação em Harvard, a outra lá, a doutora lá também falou que tinha, e não tinha, e não foram punidos, não pagaram nada, não acontece nada. Simplesmente mente,
são desmascarados, ficam com aquela cara de tacho, o tempo passa, tudo é apagado, as pessoas esquecem. Eu não esqueço. Porque eu acho que uma pessoa que mente com a sociedade acaba a credibilidade. Para mim tem que ser assim. A credibilidade tem que acabar. Agora esses dias aí, o irmão do Ciro Gomes, né, votou aí sobre o negócio de privatização. O Ciro tentou explicar lá a situação. O Ciro fez o certo. Eu achei que ele fez o certo. O irmão dele é senador. Não tem que pedir permissão para o Ciro para fazer alguma votação. Né? Não tem que pedir. Mas seria bom que pedisse orientação. Mas o Ciro estava explicando que não tá bem assim a questão da privatização. E eu espero que outras pessoas confrontem esse tipo de coisa. Né? Eu confio muito na opinião do Ciro, mas ele se torna suspeito de falar porque se tratar do irmão dele. Né? Agora, eu acho que o cara que pega uma retroescavadeira, que deveria ser a retroescavadeira da Civil, que era blindada, não, ele pega uma simples e leva um tiro para acabar com a manifestação. Acho que um cara desse, que arrisca a vida ali, ele não é um cara que está na política para brincadeira, para fazer coisa errada, não. Então o povo brasileiro às vezes pega uma informação superficial. O que é uma informação superficial? Que você não entende, mas está sendo colocado para você pensar que aquilo é daquele jeito. Ou seja, privatização é ruim. Existem vários tipos de privatização. E estão dizendo que aquilo já era privatizado e aquilo ali é outra questão, não é nem essa questão de privatização. O povo brasileiro não entende, gente. Nós somos a maioria composta de pessoas que às vezes têm o segundo grau, outros nem têm o segundo grau. O que vocês querem que a gente entenda se tem gente de faculdade que não entende sobre isso? Então as pessoas jogam um bagulho lá no Facebook e os outros vai pegando aquilo e vai tomando a sua conclusão baseado num princípio errado. Um princípio daquilo que ela nem sequer entende. Aí você vai ver quem é as pessoas que vão explicar aquilo para ela são mais sujos que pau de galinheiro, ou seja, o ensino vai sair torto. Mas aí aquela pessoa já vai sair falando, né, ela já vai sair proclamando, porque o efeito disso que é importante para a política é o efeito idiota, né? É o efeito massa de idiota, efeito esterco. O cara joga uma informação aqui que ela tem um propósito. Essa informação ela tem um propósito: ferir alguma pessoa, ferir algum político. Quem é o mais chegado ali ao Ciro é o irmão dele, né? Se eu fosse falar de irmão, o irmão do Bolsonaro já contaminaria tudo, viveu 3 anos mamando na teta do governo, aí recebendo 17 mil por mês, e ao invés de estar trabalhando, não estava cuidando das empresas. As 3 ou 5 empresas que o cara tem. Então, cada um tem a sua conduta. O irmão do Ciro Gomes, eu tenho certeza que começar a fazer cagada, o Ciro Gomes vai puxar a orelha dele, com certeza, pela personalidade do Ciro. Mas, às vezes, o cara pode cometer erros também. Às vezes o cara entra no jogo político, faz algumas coisas no jogo político. Eu não chego... Às vezes eu fico observando os eleitores do Ciro, como eu, né? O cara fizer uma coisinha... Eu lembro que se o cara fizer uma coisinha errada, não apoio mais o Ciro Gomes. Pô, você esquece tudo, quer dizer, você apaga tudo que o cara fez. O cara não está fazendo uma coisa errada, assim, corrupta. Simplesmente o cara fez uma jogada política, né? Uma questão política, às vezes você não entende. Pô, eu prefiro confiar que o cara que é formado em Harvard, em economia, o cara que é professor de direito constitucional, foi ministro 2 vezes, foi prefeito, governador, tem um currículo extraordinário, tem uma bagagem na política sem mancha. Eu prefiro acreditar que ele tem muito mais capacidade de resolver um assunto político do que eu. Então o povo brasileiro hoje em dia se posiciona como se fosse o dono do saber, como se fosse entendedor da política, só que não entende nada. Não vive a política, não está lá dentro, eu mesmo não entendo nada. Nós vamos entendendo aos poucos os fragmentos das migalhas que vão nos deixando. Porque o dia que a gente entender essa bodega toda aí,
eles estão lascados. Não vai mais entrar corrupto ali. E como é que a gente vai fazer isso? Fortalecer leis. Vamos exigir que leis sejam fortalecidas. Que aí o primeiro que cair na rede, filho, vai ser massacrado. Vai ser como o Sérgio Cabral, vai ser maltratado. Aí sim as pessoas vão ficar com receio de mexer no dinheiro do povo. Porque hoje em dia não existe receio nenhum. Mexe dinheiro de hospital, mexe dinheiro de merenda escolar, não há receio nenhum. É como o assunto que eu falei no início do vídeo. Eles ficam pesquisando, eles sabem o que vai, o que vai pegar para eles e como eles podem resolver. Tipo assim, se der ruim aqui, eu vou pegar esse dinheiro aqui, se der ruim, o que eu faço? Aí deve ter uns caras que dizem assim, não, deixa com a gente. Nós temos o juiz tal, nós temos o desembargador tal, nós temos o político lá dentro tal. E tipo assim, o crime acaba compensando. Se ele for pego, pode ser que no futuro distante ele seja punido. Demora-se muito a punição aqui no Brasil. Demora-se muito. E outra coisa, não se devia dar chance para quem é pego em falcatrua. Você sabia que nem todo crime leva o cara a ser preso. O cara vende informação de um país, o cara mancha a Constituição, o cara desobedece a Constituição, desrespeita, cara, ele não respeita nenhum protocolo e o cara tem foro privilegiado. O cara faz todo, o Bolsonaro e muitos outros políticos, não vou falar só dele, eles extrapolam tanto, cara, e isso mostra para isso tem um lado benéfico, porque mostra pra gente até onde um cara pode chegar sem ser punido. É isso que está mostrando pra gente. Até que ponto um político pode chegar a extrapolar e não dar em nada. Ou seja, que o político que rouba na calada e não se mostra muito ou não fala muita besteira, ele está praticamente livre de sofrer alguma consequência. Ele está livre. Porque se o cara caga na Constituição, o cara pega a Constituição, abre e caga nela e não acontece nada. Imagina o cara que só solta um peidinho. Só falando assim, para ver se o povo entende. Não vai pegar nada para ele. Nem manchou a Constituição. Né? Então isso me deixa muito revoltado, porque nós estamos na era da informação e o povo tem que começar o bom disso tudo que o povo, essa afronta toda que eles estão fazendo no nosso país, está fazendo com que o povo se preocupe com o seu país. Essa pandemia, ela mostrou pra gente como a nossa saúde é frágil. Eu falei isso desde o início lá. Como a nossa saúde é frágil. Se as pessoas que acompanham meus vídeos sabem que desde muito cedo eu faço vídeo na internet. Sabe? Eu até demorei um pouco. Se eu tivesse pego no início, teria até muito mais vídeo. Mas eu demorei um pouco porque eu não tinha dinheiro para comprar um computador. Eu não tinha. E eu tive muito problema quando meu filho nasceu. Teve muito problema de saúde que eu não tive tempo para fazer muitas coisas, né? Então quem acompanha os meus vídeos de anos atrás vai me ver aí muito jovem na internet, né? Fazendo minhas bobeiras. E já falando de situações. E eu lembro que quando eu vi o Bolsonaro falando de kit gay, eu falei, esse cara vai ser meu presidente. Aí depois, cara, até eu descobri que aquilo não era verdade, cara. Demorou muito tempo, filho. Eu já tinha sido enganado. Mas eu falava sempre que quem deveria ser o presidente era o Joaquim Barbosa, né? Eu achava que um juiz negro seria o segundo negro presidente. Acho que só já tivemos só um. Eu achava que seria bom, mas, cara, como eu era tão imaturo na política, assim, em questão política, hoje em dia eu estou um pouquinho mais despertado para esse lado, entendendo um pouquinho mais, né? E eu vejo os comentários, às vezes eu falo alguma coisa, às vezes errada, a pessoa vem e me corrige, eu aceito o erro, eu aceito que eu errei, se eu estiver falando alguma coisa errada, eu aceito. Eu acho que eu vejo poucas pessoas com personalidade igual a minha, eu vejo poucas, porque tem gente, cara, que não adianta. O cara defende com unhas e dentes aquilo. Cara, simplesmente
atraso de vida para eles mesmos. Eu sempre falei, quem faz a minha sorte sou eu não dependo de governo nenhum. Eu sou feliz com qualquer situação que se apresentar. Eu vivi 6 anos em colégio interno, eu sei muito bem como viver. Eu tenho um histórico de vida que pouca gente tem. Então, pouca gente vai suportar as dificuldades que eu passei. Pouca gente vai. Eu sei que tem gente que, por muito. Se pegasse 10% das situações que eu já vivi na vida, já por muito pouco já tinha se matado. Então, eu não falo de política por mim, porque eu tenho algum interesse. Porque tem muita gente na internet falando de política porque recebe dinheiro desses caras. Ó, um cara que eu não confio. Mamãe falei, não confio. Caio Coppola, esses caras, não é porque é da direita, não. É porque não falam direito, só falam torto. Eu não me incomodo se você é da direita ou da esquerda. Eu me incomodo com o que você diz. Se aquilo que você diz não está na cartilha da verdade, para mim, você é totalmente banido do meu conceito de ouvinte. Eu não te dou direito de você falar algo para mim, de você me ensinar algo. Por quê? Porque eu não vejo verdade naquilo que você diz. Simplesmente você pega esses caras, Mamãe Falei, Caio Coppola, esses caras são super hipócritas. Eles defendem, sabe? Eles conseguem, inventam assuntos para proteger, para defender até o fim a sua posição. Não há uma conversa, há um monólogo. É tipo você conversar com um boneco ventríloco. Você fala uma coisa e o boneco só repete aquilo. Ele não tem uma capacidade de falar de um certos assuntos. Eu acho maneiro, por exemplo, não gosto muito da Marina, mas eu acho maneiro a forma dela conversar. Não é questão que eu não gosto, é que eu nunca tive a oportunidade de ver a Marina governando mesmo. Diz até o Ciro que ela faz um excelente trabalho, né, nas questões ambientais. E muita gente acha que cobra muita perfeição da Marina. A Marina tem erros, como qualquer outro político, né? Mas ela sabe dialogar. Ela dialoga. Eu comecei a ter uma percepção diferente sobre a Marina. Ela dialoga com uma moral, né? Uma autoridade. Ela tem seus erros? Sim, tem coisas que às vezes a gente não concorda, mas às vezes tem muita coisa que a gente não concorda por não compreender, né? E até por preconceito nosso acerca de coisas. Mas dificilmente, assim, tem outros políticos que eu observo assim que tem alguma fala, né? Eu não gostava muito do Álvaro Dias, né? Às vezes você não gosta do partido do cara, nem do cara em si, é da representação do partido do cara. Eu lembro que, olha como é que é as coisas, eu votei no Crivella. Eu odiava o Marcelo Freixo. Eu achava o Marcelo Freixo fingindo, mentiroso, né? Eu não sou esquerdista, não é questão disso. Mas eu me arrependi de ter votado no Crivella. Me arrependi profundamente. Não voto mais em nenhum candidato da igreja, porque nenhum deles está representando a igreja. Eles não estão representando o direito da igreja. Eu achava que o Crivella era algo diferente do Macedo e da Universal. Foi muita idiotice minha pensar isso. Muita infantilidade minha pensar isso. Porque parecia que o Crivella tinha uma separação de Rede Record e de Bispo Macedo. Parecia. Foi essa sugestividade que me fez acreditar que o Crivella tinha alguma diferença. Outra coisa, se bateu muito na questão da doação dos direitos autorais dele, né? De músicas e daquele projeto Nordeste. Ou seja, os caras fazem coisas boas, ou até de repente fingem que fazem, não sei como é que é as tramóias deles, ou fazem mesmo, ou ganham alguma coisa por baixo dos panos naquilo ali, para dar uma impressão de que o cara é bom. E aí você vê
Não tem conduta, não tem, cara, não teve melhora nenhuma, não teve transformação nenhuma em questão dos hospitais, continuaram a mesma coisa, né? Só foram mantidos. E pelo contrário, teve muita coisa ainda que não avançou nada. Eu acho que o Eduardo Paes, com tudo que falam que ele fez de errado, fez muito mais. E o cara não é cristão, cara. Ou seja, a gente está tendo mais exemplo. Às vezes eu fico pensando, né? Na época de Cristo, por que que os romanos, né? Você tinha, você tinha pessoas religiosas mais corruptas do que os romanos, né? E você tinha ali Pilatos, que era um cara que fazia maldade com quem era mal, e ele simplesmente foi colocado ali como uma autoridade de Deus, né? Jesus mesmo disse: você nenhuma autoridade se teria sobre mim se não fosse te dada. Ou seja, às vezes Deus coloca o cara que não tem uma vida religiosa, assim, né? Temente a Deus, porque a hipocrisia é tão grande do outro lado que quem que Deus teve que botar para governar os israelitas? Os inimigos deles. O povo romano, em todo momento eles queriam sair debaixo daquela submissão, mas Deus colocou uma pedra em cima deles, né? Em todo momento da história eles se viam debaixo, porque eles tinham que estar debaixo. Se eles estivessem em cima, eles faziam pior do que os romanos. E foi o que fizeram com Cristo. A demonstração de que eles fariam pior foi quando Cristo vem e eles pede para crucificar, ou seja, nem a Bíblia deles conseguia mudar o coração deles. Esses dias, até recebi um elogio aí no YouTube de alguma galera aí sobre um questionamento que eu fiz sobre que estavam falando que Jesus teve relacionamento, né? Que sentiu atração, que Jesus sentiu desejo por mulher. Aí eu comecei a mostrar as características de Jesus que se diferem do ser humano comum. Ele veio como homem, mas ele tem atributos de diferença. Primeiro que ele já existia antes de vir ao mundo, né? Ele é o Criador, ele está desde o princípio. Ele disse: antes de Abraão existir, eu sou, né? E outras questões, ele não nasceu, ele não é filho de José, ele é filho de uma virgem com o poder de Deus, com a sombra de Deus. Por mais que ele nasce ele fala que dos nascidos de mulher, o maior dali era o João Batista, o melhor homem, o maior homem que existiu foi João Batista. Ou seja, ele não se inclui naquilo. Por quê? Porque o nascimento dele é algo milagroso. Ele nasce de uma virgem. João Batista não nasceu de uma virgem. Jesus, quando estava no ventre de Maria, quando encontra-se Maria com a sua prima, o Espírito Santo se move, né? E consagra o João Batista no ventre da mãe já, pelo poder que tinha. Então, e outra coisa, Jesus vem a esse mundo e as pessoas costumam pensar que a vida dele é só os 3 anos de ministério, né? Ele teve toda uma vida. Ele chega para os caras e fala assim: qual de vocês me convence de pecado? Né? Ou seja, todos que conviveram ali, não tinha um. Acho que Jesus martelando ali uma madeira ali para fazer uma cadeira, acertar o dedo com o martelo, ele não xinga o palavrão que você xingava aí, né? Ele não pecou. Então achar que ele teve desejo por uma mulher, gente, um cara que se vive em constante oração, jejua. Você tem gente no mundo que nasce com a mesma característica nossa e não tem desejo nenhum por ninguém. O cara vive a vida toda tranquilo, solteiro, sem se preocupar com mulher. Por que Jesus não poderia ser? Logo, um cara que ora, jejua, ora o dia todo, está em contato com o Pai, e ele ainda é o Criador do universo. Ele ainda, ou você acha que ele não sabia disso? Você acha que ele foi descobrindo isso? Então ele sabia para o que veio. Ele se determinou a vir e morrer por nós. Então tem muitos atributos de Jesus, né? Além de ele ser o Filho unigênito de Deus, que vê a Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ele tem muitos atributos, cara. Entende? Que lhe dá uma capacidade muito maior do que o ser humano. O cara jejuar 40 dias, 40 noites, ser tentado pelo próprio diabo.
é totalmente diferente do ser humano, né? É totalmente diferente. Então, isso daí foi um questionamento que eu fiz é, sobre um, sobre um vídeo que o Caio Fábio fez. Não gostei dessa dissertação dele e fui falando sobre essas coisas, né? Então a gente vai nessa vibe aí, né? Falando sobre esse tipo de coisa variada. Então, na questão, cara, de TV, de mídia, imprensa, tudo isso aí que se mostra na televisão, você não vê candidato a prefeito William Bonner. Cara, não precisa disso, cara, sabe? Mas você vê muita gente sendo colocada ali para ser um futuro prefeito. E já fazem com aquela percepção, porque o povo em si, o povo tem essa ligação ainda muito emocional. Nossa, o cara é da patrulha do consumidor, poxa, o cara, ele luta pelo direito do povo, sabe? E o povo vai acreditando nisso, gente. Só que por trás daquilo ali tem um fundamento, né? Ele não está fazendo aquilo ali por, por personalidade ou por luta de integridade, né? Tome cuidado com essas pessoas que posam muito de íntegros, né? De pessoas boas da sociedade, são as piores pessoas. Não conheço o Celso Russomano e aqui eu não estou falando particularmente dele, né? Nessa questão aqui. Mas tem muitos que posam aí como bons políticos e não, simplesmente são piores, né? Então, por trás deles tem grandes poderosos fazendo inúmeros cambalachos com dinheiro muito grande. Se o Sérgio Cabral roubou, ganhou dinheiro, você imagina quanto as empresas levaram, né? Quantas pessoas estão envolvidas no lance Sérgio Cabral que não foram pegas, né? E que ele está pagando por tudo. E o povo brasileiro fica satisfeito. Olha, prenderam o cara, está satisfeito com uma alma que está lá presa na cadeia. Mas tem um montão delas soltas aí. E se os caras são capazes de roubar dinheiro de merenda, se os caras são capazes de roubar dinheiro de hospital, o que essas pessoas não são capazes de fazer no curso da vida? Porque Deus elas não têm no coração. Paz pode ser que tenha, né? Porque tem dinheiro, pode viajar para onde quer, tem a certa paz, a paz do mundo, né? Mas o que essas pessoas são capazes de fazer, né? Elas não têm Deus no coração, elas têm dinheiro pra caramba, elas têm capacidade de tirar dinheiro de hospitais e de merenda escolar, elas não têm ética nenhuma de vida. O que essas pessoas são capazes de fazer? Você imagina